Jesus é Deus. A Escritura Sagrada nos apresenta essa verdade gloriosa no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, o versículo 14, onde diz: E o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus entre a gente, Deus se relacionando com o ser humano, Deus se movendo na direção do ser humano, Deus salvando o ser humano. Isso quer dizer Emanuel, quer dizer Deus conosco, Deus coabitando, Deus coexistindo, Deus se relacionando conosco. Portanto, a palavra de Deus nos apresenta essa verdade gloriosa de que Jesus, ele é o Deus que se fez homem, é o Deus que desceu dos céus e se encarnou, assumiu a figura humana e esteve presente no meio de nós. E ele continua presente no meio de nós. Ele mesmo prometeu aos seus discípulos dizendo: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Emanuel, o Deus conosco, ele continua no meio de nós. Ele continua sendo a nossa companhia diária. Numa certa oração, uma moça, após viver um dia difícil, um dia de muitas demandas, um dia de muitas tensões, um dia de muita dificuldade, na sua oração ela disse para Jesus: Jesus, hoje o dia foi muito difícil. E Jesus respondeu para ela: Eu sei, porque eu estava lá. E é exatamente isso que a Escritura Sagrada nos apresenta. Essa é uma verdade gloriosa que nós podemos confiar com convicção, com inteireza, com firmeza, de que Jesus está conosco todos os dias, a todo instante e a todo momento. Jesus está conosco durante todos os dias da nossa vida, como ele mesmo disse, até a consumação dos séculos. O livro do profeta Isaías também diz que Jesus é o Deus, no versículo 6 do capítulo 9, onde diz: Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, ele veio a este mundo para reinar. Ele veio a este mundo para estabelecer o reino de Deus na terra. Ele veio a este mundo para inaugurar o reino de Deus. Este menino que nasceu, o filho que nos foi dado, não é um menino qualquer, não é um filho qualquer. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus entre nós. O principado está sobre os seus ombros, ou seja, ele é príncipe, ele é rei, ele é governador, ele reina e ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. Tanto que, quando Jesus iniciou o seu ministério na terra, quando ele iniciou o seu ministério, a mensagem de Jesus era a mensagem do arrependimento. E ele convidava as pessoas a se arrependerem, porque o reino de Deus chegou. Ou seja, o próprio Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. O próprio Jesus veio reaproximar o reino dos céus com o reino da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele não é um menino qualquer, ele é o menino que nos foi dado, o filho que nos foi dado, que veio para estabelecer o reino de Deus na terra. E ele é o maravilhoso conselheiro, ou seja, nós podemos buscar o conselho de Jesus, ouvir o conselho de Jesus e colocar em prática os conselhos que ele nos der, porque os conselhos dele são maravilhosos. O livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, o apresenta como o maravilhoso conselheiro. Também, Isaías, capítulo 9, versículo 6, apresenta o Senhor Jesus, o Deus encarnado, como o Deus forte. Olha para a história da sua trajetória, quantas situações complexas você já venceu, quantas situações complexas você já atravessou. Não é porque você é forte, não diz respeito a você especificamente, diz respeito ao Deus forte que está do seu lado. Nós só vencemos situações adversas, complexas e inimagináveis na nossa capacidade, porque o Deus forte está do nosso lado com a sua força nos ajudando a vencer as dificuldades da vida. Então Jesus, ele é o Deus forte. E
Dizer que ele é o Deus forte não se limita tão somente a vencermos as nossas dificuldades com a força dele, mas diz respeito também ao poder e à força que ele teve de trazer salvação, de trazer vida eterna, de trazer vida abundante a nós por meio da morte dele na cruz do Calvário. Portanto, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é também o Deus forte, ele é também o Pai da eternidade, conforme Isaías 9, o versículo 6. Ele é o Pai da eternidade. E quando lemos Eclesiastes 3, o versículo 11, a palavra de Deus diz que no nosso coração existe o desejo pela eternidade. O ser humano tem o desejo de viver eternamente. E a Bíblia mostra que todos os desejos que Deus colocou no nosso coração, Ele é poderoso para suprir. Se Deus colocou no nosso coração o desejo pela eternidade, Ele pode nos dar a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade, Ele detém a eternidade, e Ele dará a eternidade a todos aqueles que confiam nele, a todos aqueles que se renderam a Ele, a todos aqueles que permanecem firmes na fé nele. Então Ele é o Pai da eternidade e Ele dividirá conosco, Ele irá compartilhar conosco a eternidade que é dele. Então ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E é esta paz que reina e governa no nosso coração. O apóstolo Paulo diz que esta paz, a paz de Jesus, a paz de Deus, ela excede a todo o entendimento. O príncipe da paz, ele colocou em nós a sua paz. Ele mesmo falou: deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá, eu dou a vocês a minha paz. Então a paz de Jesus, ela não é a mesma paz que o mundo oferece. Ela é uma paz que transcende. Ela é uma paz que vai além daquela que o mundo oferece. A paz de Jesus é a paz que excede a todo o entendimento. E é essa paz que guarda a nossa mente e os nossos corações em Cristo Jesus. Portanto, nós podemos depositar nele toda a nossa confiança. E para finalizar, Colossenses 2, o versículo 10, nesta carta, o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus habita toda a plenitude da divindade. Então Jesus é completamente Deus. Jesus é totalmente Deus. E nós podemos fundamentar nele a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança. Vamos juntos orar? Querido Jesus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso sumo sacerdote, mas Tu és também o nosso Deus. Tu és Deus que criou os céus e a terra e que governa no céu e na terra. Nós desejamos entregar a nossa vida para a Tua glória. Nós desejamos viver para a Tua glória. Nós desejamos andar na Tua presença, em comunhão, em santidade, em unidade com o Senhor, em obediência à Sua vontade, porque se Tu és Deus, Tu és também Senhor sobre nossas vidas. Que o Senhor reine e governe sobre toda a terra e que o Senhor reine e governe também sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, para o Teu louvor, nós oramos. Amém.